A graça e a paz do Senhor Jesus estejam em seu coração. Que alegria poder compartilhar com você a palavra do Senhor. E hoje tem uma palavra dos céus para você. A Bíblia nos ensina a não sermos loucos. E eu vou falar o que é ter essa loucura e o que Deus quer nos ensinar com isso. E eu creio que Deus vai falar conosco de uma forma poderosa através dessa palavra. Vamos orar? Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco? Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Dá-nos discernimento espiritual. Dá-nos a graça de vermos o Senhor e sermos transformados pelo Senhor. Que nós possamos ter a experiência de ter a revelação, a luz, a clareza. E que essa palavra venha mudar as nossas vidas, transformar os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Lucas capítulo 12, tem uma história muito poderosa aqui da palavra de Deus, que traz um princípio poderoso para nós. Versículo 13 diz assim: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena o meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constitui juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Então, aqui a gente vê uma história, uma briga familiar. Então, um irmão chega para Jesus e diz: olha, meu irmão não quer me dar a minha parte, a parte por direito. Aquele outro irmão estava ali em posse da herança do seu irmão, além da sua. Então, ele estava querendo ter mais, aquela ganância por mais, aquela avareza de não repartir, de não, inclusive aquilo que era por direito. E aqui Jesus deixa claro que a vida de um homem não se constitui na abundância de bens. Então, a vida de um homem não é o quanto ele tem financeiramente. Entende? Mas é o que na verdade ele tem dentro dele, que é o Senhor, que são as coisas celestiais, né? Então muitas pessoas estão vivendo a vida em prol de ter coisas, em prol de possuir coisas. Faz da sua vida, da sua existência, uma busca, não importando o preço, para ter, para possuir, para adquirir. E aí vive em função do dinheiro, mas não em função do reino de Deus, não em função das coisas celestiais. E então Jesus toca nesse ponto, esse ponto da avareza, de pessoas que não repartem, pessoas que não doam, pessoas que não servem a outros com aquilo que têm recebido. São pessoas avarentas. E ele então conta uma parábola. Versículo 16. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isso. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o quem tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então aqui vem uma história de um homem que já tinha dinheiro, já tinha uma certa riqueza. Então ele viu que os campos iam produzir mais e mais. Ele destruiu o celeiro que tinha, construiu maiores. Com qual propósito? Para fazer da vida dele uma vida de descanso, de comida, de bebida e de regalar, e de aproveitar. Entende?
Então você vê que a mentalidade dessa pessoa não é edificar o reino de Deus, não é fazer a vontade de Deus, não é ter o recurso para investir em outras pessoas, para dar para outros, para ser generoso. Não, o alvo era simplesmente ele ter muito, para muitos anos, uma aposentadoria antecipada, bem grande, bem recheada, não é verdade? Para depois apenas ele fazer o quê? Descansar. Para ele comer, para ele beber, para ele se divertir, ou seja, apenas para os prazeres da alma. São pessoas que estão nessa terra apenas em busca do seu bem-estar, mas não está em busca no bem-estar de outros, que está vivendo em prol de si mesmo, apenas para o benefício próprio, mas não para aquilo que é a vontade de Deus. Então veja, o alvo desse homem, que é a mentalidade aí do mundo, e eu espero que não seja a nossa mentalidade, mas se for, que Deus possa transformar, que é a mentalidade de ter dinheiro apenas para o desfrute pessoal, apenas com um propósito de servir a si mesmo. Mas esse não deve ser o nosso alvo, esse não tem que ser o nosso coração. Esse não tem que ser a nossa vida. A nossa vida tem que ser para edificar outros, para abençoar outros e usar tudo aquilo que Deus nos dá em prol de outros, em prol da vontade de Deus, em prol de abençoar. E aí Jesus então diz louco. Olha só, olha a expressão forte. Jesus está dizendo louco, você é louco. Você está juntando tudo isso e amanhã você vai partir, você vai morrer. Amanhã pedirão a tua alma e o que você tem para quem será? Você não vai levar nada consigo mesmo. Você não está fazendo nada para as coisas dos céus, para a vida que é eterna. Você está investindo apenas a sua vida aqui nessa terra. Tem pessoas que apenas têm olhos aqui, são olhos naturais, são olhos no que o mundo pode te dar. Mas não tem os olhos no que Cristo tem para nós, que é muito mais do que essa vida. Essa vida ela é tão breve, ela passa como um sopro, como um vento. Mas o que nós estamos construindo? Para além. Para aquilo que é eterno. Para aquilo que vai permanecer. Para aquilo que vai além de nós. Então hoje nós estamos compartilhando aqui a mensagem de Cristo. Estou pregando para vocês. Não é? Porque eu creio que a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar você para a eternidade. Eu estou semeando sementes eternas aqui. Você está sendo mudado para a eternidade. Você está sendo transformado pelo Senhor de glória em glória. À medida que você, então, recebe a palavra, à medida que você, então, entende a palavra de Deus, compreende a palavra de Deus e é transformado pelo Espírito Santo. Então, estou aqui deixando riquezas espirituais para você. Estou entesourando coisas para você. Trazendo a palavra, as verdades da palavra. Você está aí como aquele também que recebe esses tesouros, essas riquezas espirituais, que é a palavra de Deus, que é aquilo que vai mudar a sua vida, é aquilo que te guarda. De às vezes você estava indo para um caminho errado, mas de repente você ouve essa palavra, você volta para o rumo certo, você anda no caminho que de fato Deus tem para você, quando você está ouvindo a palavra de Cristo, que tem o poder de nos transformar. E aí então o texto diz, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então, Deus deseja que nós sejamos ricos para com Ele, que nós tenhamos abundância para com Ele, para as coisas espirituais, não para nós mesmos. O alvo não é que nós sejamos ricos para nós mesmos, mas ricos para com Deus. Eu não estou dizendo que você não possa prosperar e não possa ter riquezas. Não é, você pode ter essas coisas, porém essas coisas não podem tomar o teu coração. Isso não pode ser a sua vida, porque você tem que ter a disposição em servir também a Deus com os seus bens. Você tem que ter a disposição em separar tempo para as coisas dos céus, para as coisas espirituais,
para as coisas do reino de Deus. E não só em busca daquilo que é para você mesmo, para o prazer pessoal, mas você tem que realmente ter a revelação de que você está nessa terra de passagem e é um privilégio poder ser um instrumento de Deus, é um privilégio poder ser um canal de Deus, é um privilégio poder ser aquele que vai ministrar na vida de outros as riquezas espirituais, né? Então, a Bíblia também diz outros textos sobre isso, e eu gostaria de compartilhar alguns deles também com vocês. Mateus 6, versículo 19 diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aonde está o teu tesouro, aí está também o seu coração. Qual é o problema quando você foca no dinheiro, no ganhar dinheiro? É que você coloca o seu coração nisso. Você faz da sua vida uma busca intensa por dinheiro, por ter mais, por adquirir mais. Então a sua vida é toda voltada para o dinheiro. Você só fala nisso. Por quê? Porque a boca fala que está cheio o coração. Você consegue conhecer alguém pelo aquilo que ele fala. Então, se você senta com ele e ele só fala em negócio, só fala em dinheiro, só fala em como adquirir, como ter mais, como comprar, como isso, como aquilo, é porque o coração dele está cheio. E então, ali onde está o teu tesouro, ou seja, onde você coloca valor, é também onde você vai colocar o seu coração. Então, quando você coloca o seu valor nas coisas espirituais, as coisas dos céus, é ali que você vai colocar também o seu coração. Entende? A sua vida, a sua existência, você não vai medir esforços por aquilo que está o seu valor, que é o seu valor. Então, quando o seu valor é o dinheiro, é só o ganhar, é o lucro, é o ter, é o juntar, é o ter para si, é só para si, você esquece muitas vezes das pessoas que estão ao seu redor, foca apenas nisso e você até vai ganhar dinheiro. Vai ganhar a sua alma aqui, mas vai perder lá. Ou seja, não vai reinar com Cristo. Eu não estou falando de perder a salvação, mas eu estou falando de perder o reino. De perder o privilégio de poder reinar com Cristo durante 1000 anos, um milênio. Eu creio muito na recompensa ali no milênio, segundo a palavra de Deus. Mas como você vai reinar se o seu coração ou se o seu Senhor é o dinheiro? Então veja, onde está o teu tesouro, ali está o quê? O seu coração, seu foco de vida. Então, se o seu tesouro é o dinheiro, você só pensa nisso, só busca isso, então quer dizer para você que seu coração vai estar ali. E você vai estar preso ali. Mas se seu coração ou seu valor está nas coisas dos céus, então seu coração também vai estar ali. E aí você vai viver em função das coisas dos céus. E essa é a vontade de Deus. E que nós sejamos ricos para com Ele. Mas Paulo também escreve algo a Timóteo que é muito importante. 1 Timóteo 6, 17 diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Ou seja, não deposite sua confiança naquilo que é instável, naquilo que você pode ter quando ali daqui a pouco não ter. Então não faça do dinheiro a sua segurança. Não, se tem dinheiro você está bem. Não tem dinheiro, então você fica nervoso, fica mal, você fica chateado, você fica ansioso, ansiosa. Por quê? Porque é o dinheiro que está determinando a sua segurança. A sua segurança tem que estar no Senhor. A sua estabilidade tem que estar no Senhor. Mas em Deus, em tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, para nos dar prazer. Deus tem prazer em nos abençoar. Então, coloquemos nossa confiança, a nossa estabilidade naquilo que tem um fundamento sólido, que é o Senhor Jesus, né? Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras. Então veja, seja rico de boas ações. Seja rico, ou seja generoso, ou seja abundante
de fazer coisas boas para o reino de Deus, que é servindo a outros, que é abençoando a outros. Quando você abre a sua casa, quando você ora por alguém, quando você abre sua casa para uma célula, para receber alguém, para hospedar alguém, quando você abençoa alguém financeiramente, quando você serve ali com os dons e talentos que você tem, você está agindo, você está sendo rico de boas obras. Generosos em dar e prontos para repartir. Então o que eu tenho, eu quero repartir. O que eu recebi, a riqueza que eu recebo, eu dou. O talento que eu tenho, eu transmito a outros, eu ensino a outros, eu passo a outros. Então veja, por isso que não existe vida cristã sozinho. Porque você não está podendo repartir aquilo que você tem recebido de Deus. Por isso que a vida cristã é em unidade, é junto com a igreja, é junto com o povo de Deus. É nessa unidade que nós temos força. É nessa unidade que nós avançamos, que nós vencemos, que nós crescemos. É isso que Deus espera. Sejamos ricos de boas obras, generosos em dar. Como que você vai dar se você vive sozinho? Como você vai se repartir se você não encontra com ninguém? Então é importante que você esteja sempre vinculado à vida da igreja, ao estar junto com os irmãos. Porque você pode repartir os dons espirituais que Deus tem te dado. Você pode influenciar outros. Agora mesmo nós estávamos aqui na oração e nós oramos uns pelos outros. E um dos irmãos então disse, pastor, eu estou recebendo aqui o poder de Deus. O poder de Deus aqui no meu corpo. E percebeu algo. Por quê? Porque ali foram mãos sendo impostas ali sobre a vida daquele irmão e abençoamos e liberamos o poder de Deus na unidade. Mas quando você está sozinho, você não tem de quem receber. Entende? Por isso é tão importante nós estarmos juntos na vida da igreja. Para sermos abençoados. E para enriquecer a outros. Para abençoar outros, mas também para sermos enriquecidos. Com aquilo que outros têm da parte de Deus. Que acumulem para si mesmos tesouros. Sólido fundamento para o futuro. A fim de se apoderarem da verdadeira vida. Uau! Olha o que a Bíblia está dizendo. Para que você seja rico de boas obras. Seja pronto para dar e para repartir. E aí está dizendo que você pode acumular, então, tesouros. Tesouros sólidos. Que vai ser para o seu futuro. Então veja, quando você está aqui, eu louvo a Deus por você estar aqui, não é? Você está adquirindo riquezas espirituais. Você está adquirindo coisas para o seu futuro. Para a verdadeira vida. Então a verdadeira vida não é simplesmente ser rico financeiramente. Se Deus te der riqueza financeira, glória a Deus, bênção demais. Mas não faça dela a sua estabilidade. Não faça da sua riqueza o seu propósito de vida. Faça das coisas espirituais a vontade de Deus para você. Que isso é mais importante. Com certeza, quando você busca o reino de Deus, em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. Então você tem que manter o seu foco naquilo que é eterno. E aí na Bíblia tem um exemplo também de uma igreja que não tinha financeiramente, mas que tinha algo espiritual, tinha uma riqueza espiritual. Então, o que Deus espera de nós é claro que sejamos ricos de boas obras. E essa é uma riqueza espiritual gloriosa e poderosa. E aí Paulo diz acerca dessa igreja, lá em 2 Coríntios capítulo 8, diz assim, versículo 1. Também, irmãos, os fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Então tinha igrejas ali na Macedônia que estavam debaixo da graça de Deus. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Veja, no meio da grande tribulação que eles estavam passando, na abundância ali de tribulação, prova de tribulação, eles manifestaram abundância de alegria. Ou seja, não tem como você achar que a falta de, ou a luta vai te impedir de ser alegre. Então você está em luta, você vai ficar triste. Não, você pode, em meio à luta, ainda assim ser feliz. É algo espiritual, com certeza, não é natural. Não é verdade? Isso é poderoso. Mas também a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Ou seja, por mais que eles eram profundamente pobres, eles eram profundamente ricos. Ou
generosamente ricos, abundantes em generosidade. Tinha grande riqueza em generosidade. Uau! Então veja, a verdadeira riqueza não é o quanto você tem, mas é o que você tem, de fato, para transmitir a outros a parte de Deus. Porque eles mesmos testemunham, na medida de suas posses, mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo com muitos rogos a graça de participar da assistência do santo, pedindo, deixa eu contribuir, deixa eu dar, deixa eu conseguir mais dinheiro para abençoar outros. Uau, esse é o coração daqueles que estão ricos para com Deus. Versículo 9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos torneis ricos. Não apenas dinheiro, sabe, isso aí é muito pouco, comparado à verdadeira riqueza, que são aquilo que você recebe da parte de Deus, são riquezas espirituais. Isso o dinheiro não pode comprar, né? Quando Pedro está, então, ali entrando no templo, Pedro e João, ali há um mendigo pedindo esmola, um coxo, não poderia andar, e ele estava ali pedindo dinheiro. E Pedro então vem, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Ou seja, eu tenho algo que o dinheiro, a prata, o ouro não pode comprar, mas o que eu tenho é tão maravilhoso que pode fazer andar. Então levanta e anda. E ele levantou. Então a sua riqueza é tão poderosa que o dinheiro não pode comprar. É quando o dinheiro não pode comprar a paz que você tem e a paz que você traz para outros. É quando o dinheiro não pode comprar alegria e você tem alegria tão transbordante que transborda na vida de outros. Não é verdade? É quando você, então, tem uma vida interior abundante, livre de culpa, de condenação, que o dinheiro também não pode comprar. E você pode, então, levar essa mensagem a outros e abençoar a outros. Isso é riquezas espirituais. Você deve ter um coração grato a Deus, porque você tem muitas riquezas espirituais, que aqueles que só têm dinheiro não têm. Entende? Por isso é tão poderoso a palavra de Deus, que nos ensina princípios tão gloriosos. E por fim, lá em Apocalipse capítulo 3, diz acerca de uma igreja chamada de Laodiceia. E essa era uma igreja que Deus disse que é uma igreja que não é quente e também não é fria. É uma igreja morna. Mas é uma igreja que se acha rica e abastada. Ela se acha perfeita, por ela ter até mesmo condições financeiras mesmo. Eles acreditavam, por serem ricos, né, eles estavam no padrão. Então o padrão de cristianismo é ter dinheiro. Então quem tem dinheiro é o ápice, é o sucesso. E não é o que a Bíblia está dizendo. Não necessariamente. Se ter dinheiro significa sucesso espiritual. Ok? Diz assim, pois diz, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabeis que tu és, olha só, infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Por quê? Porque espiritualmente é uma pessoa vazia. Vazia. Né? Certa vez eu li uma frase que dizia assim, tem pessoas tão pobres, mas tão pobres, que só têm dinheiro. Ou seja, eles não têm a verdadeira riqueza. E é importante. Mas pastor, eu tenho riquezas naturais. Então, tenha as naturais e tenha também as espirituais. Pastor, não tenho as naturais, mas tenha as espirituais. Com certeza. E Deus vai te ajudar. Com certeza até as naturais. Mas sabe de uma coisa? Sempre deseje as coisas dos céus. Sempre deseje as coisas espirituais, as riquezas espirituais. E aí olha o conselho de Deus. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Uau! A verdadeira riqueza vem da natureza de Deus, a natureza divina em nós. O ouro aponta para essa natureza divina em nós. Isso é a verdadeira riqueza. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírios para os giros dos seus olhos, a fim que te vejas, de que a vida cristã vai muito além do que ter uma boa vida financeira.
vai muito além disso. Entende? Então, Deus de fato quer nos fazer ricos para com Ele. Rico para com as coisas espirituais. Ricos de boas obras. Ricos de generosidade. É isso que Deus espera em nós nesses dias. É por isso que eu vim aqui hoje ministrar para você a palavra de Deus. E é uma riqueza espiritual. E você está recebendo aí a palavra quando você diz amém, quando você diz eu recebo. Com certeza coisas espirituais estão sendo entesouradas para você, coisas que vão ser bênçãos para o seu futuro. Com certeza você está juntando tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem, ladrões não escavam e não roubam. Então você está juntando tesouros nos céus. Então são vidas que você ganha para Jesus, são vidas que você edifica, são vidas que você abençoa, são vidas que você ora, são vidas que você contribui financeiramente. Sabe, tudo isso são riquezas espirituais sendo ajuntadas para você. E com certeza vai haver uma recompensa. Vai receber, de fato, da graça de Deus, de poder ali ser recompensado, ali quando Jesus voltar. Eu creio que vai ter recompensas aqui, nessa terra, com certeza vai ter, né? Agora eu creio que você também vai ter recompensas nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu orar por você. Vamos orar para que Deus nos faça ricos para com Ele, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, nessa hora nós oramos para que essa palavra seja uma palavra revelada no nosso espírito, no nosso coração. Dá-nos entendimento espiritual. Abre os nossos olhos para vermos que a verdadeira riqueza são as riquezas espirituais. Que aquilo que é mais importante é fazermos a Tua vontade nessa terra. É sermos ricos em boas obras, em dar, em ajudar, em repartir aquilo que nós temos recebido da parte de Deus. Por isso, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos e dá-nos a graça de experimentarmos cada dia mais das riquezas espirituais. Faz-nos ricos para com o Senhor nesses dias. Senhor, que cada dia mais possamos adquirir tesouros nos céus, que esse tem que ser o nosso foco, das coisas celestiais, as coisas dos céus, as coisas do Espírito, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Hoje eu ministrei para vocês sobre a verdadeira riqueza espiritual, né? E eu creio que de fato Deus te enriqueceu hoje e trouxe luz a esse princípio tão poderoso da palavra de Deus, que nós devemos ser ricos para com Deus, fazendo a vontade dele aqui na terra, enquanto é tempo, enquanto estamos por aqui. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia muito abençoado, porque você já é abençoado em Cristo Jesus. Não deixe de compartilhar com outros aquilo que você tem recebido. Se você recebeu da parte de Deus aqui, então passe para outros, seja rico. Reparta com outros aquilo que você tem recebido aqui. Por muitos outros, que Deus colocar no seu coração, coloque nas suas redes sociais, multiplique essa mensagem, que eu tenho certeza que tem um poder de transformar a vida de milhares e milhares de vidas, em nome de Jesus. Amém? Grande abraço, Deus abençoe, amo vocês.